Fala pessoal, tudo bem? Parte 5, aqui ó, a última, acabou, chega! Última aula de prova pericial, você vai sair daqui finalizado, não aguento mais esse assunto, vamos matar. Lembra que eu falei lá no início que ia ter um conteúdo completo sobre provas em espécie aqui? A gente já teve prova documental, ata notarial, depoimento, confissão, prova testemunhal, mata a prova pericial hoje e mais uma aulinha ou duas no máximo para matar sessão judicial e você tem um curso completo de prova. Tudo de graça, tá? De graça, só me dá uma moral, deixa um joinha, comenta aqui embaixo, compartilha, tá? Claro, manda um beijo, escreve aí, hashtag Guibo, o robô mais amado do Brasil. Vamos lá então para seguir. Professor, o juiz recebeu lá o laudo pericial, analisou o laudo pericial, as partes fizeram o que tinha que ser feito, se manifestaram sobre isso. E aí, professor? O juiz é obrigado a decidir conforme o laudo pericial? Não. Quem decide a causa não é o juiz, não é o perito, é o juiz. Então vamos falar um pouquinho de valoração da prova pericial. Olha o que diz o 479 do Código. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371. O que é esse artigo aqui, professor? Vamos lá, vou te contar. Esse artigo 371, ele traz aquilo que a gente chama, ele traz aquilo que a gente chama de princípio, aqui ó, professor, vamos lá, aqui ó, ele traz aquilo que a gente chama de o princípio da persuasão racional do juiz. Persuasão racional. É isso que o tal do artigo 371 traz pra gente. Quer dizer o quê? Alguns chamam de livre convencimento motivado. Dá na mesma. O que é isso? O juiz vai analisar a prova junto com as outras provas e vai dar o valor que ele achar que tem que dar. Tá? É claro que, como a questão é técnica, o juiz tende a seguir o perito. Ele é obrigado a fazer isso. Tá? Agora, prof, o juiz leu o laudo pericial e não gostou muito não. Achou que está faltando coisa, não está muito concluído. Ele pode determinar uma nova perícia? Ou as partes podem pedir para que seja feita uma nova perícia? Podem. Olha o que diz o 480. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Então não está claro. Podemos fazer uma segunda? Podemos fazer uma terceira? Podemos fazer. Não é comum? Não é comum. O comum é acabar numa perícia só. Mas pode fazer mais? Pode. E aí, ó, olha lá, três artigos importantes, três dispositivos importantes. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que essa conduziu. Então a segunda perícia não é uma nova perícia, digamos assim, é sobre algo novo. Não, é sobre algo que já deveria ter sido periciado no primeiro caso. Sobre os fatos que já existiam lá e que foram ou não foram feitos ou foram mal feitos. É isso, tá? A segunda perícia segue a mesma regra da primeira, tudo igual como a gente viu, dado que isso aqui, ó. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. Então eu tenho duas perícias. O juiz falar, a primeira tá meia boca, mandei fazer a segunda. Quer dizer que a primeira morreu e vale só a segunda? Não. Quer dizer que ele tem duas perícias na mão. Ele analisa as duas conforme ele achar que tem que. Pode pedir uma terceira? Pode, sem problema nenhum. Não é comum, mas pode. E aqui só um dado importante. É possível que você tenha duas perícias concomitantes. Como assim, professor? Às vezes o processo envolve fatos de duas áreas diferentes do conhecimento. Vamos imaginar que é uma ação indenizatória contra uma montadora de veículos em razão de um acidente que a pessoa sofreu no carro. E ela alega defeitos mecânicos no carro decorrentes da fabricação. Então vai ter que fazer uma perícia de engenharia. E dano estético que ela sofreu em razão desse acidente. Vai ter uma perícia médica. Então, tem fatos da área da medicina, tem fatos da área da engenharia, vão ter duas perícias correndo em paralelo. Nomeação de dois peritos, obviamente,
um da área de mecânica, um da área de medicina, assistente técnico e por assim diante, tá? Beleza? Próximo ponto, penúltimo ponto para acabar a nossa aula. Escolha consensual do perito, ou aquilo que alguns chamam de perícia, tá? O que eu disse para você lá no início? Perito é escolhido pelo juízo, mas a lei vai dizer que as partes podem, em comum acordo, escolher o perito. Gente, isso não é nada comum. Quando foi criado o código, nossa, que ideia boa, que ideia legal. Eu nunca achei muito legal isso aqui, vou dizer por quê. Mas não está funcionando, eu nunca vi isso acontecer. Conversei antes de gravar essa aula com alguns amigos meus, juízes aqui em Curitiba, eles também viu isso acontecer. Não estou dizendo que acontece, não acontece, melhor, mas não estou dizendo que não pegou, né, do jeito que o pessoal queria que pegasse. Como é que funciona? Olha lá. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que as partes sejam plenamente capazes e desde que a causa possa ser resolvida por autocomposição, ou seja, a causa envolva direitos disponíveis, tá? Como é que vai funcionar? Olha lá. As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. Então, elas vão dizer, olha, o perito é esse, os assistentes técnicos são esse, a perícia será feita no dia tal. Legal. O perito e os assistentes devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazos fixados pelo juiz. Em resumo, o juiz vai lá e fixa só a entrega do laudo. Beleza. Agora, por que eu não acho que vai dar certo? Por causa disso aqui, ó. Sempre achei que não ia dar certo. Olha o que diz o parágrafo 3º. A perícia consensual substitui para todos, não é para alguns, é para todos os efeitos a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. Prof, por que você deu tanta ênfase no todos? Seguinte. Na perícia em que o juiz nomeia o perito, o que eu disse que pode acontecer? O juiz pode chegar e falar, a perícia está muito legal, não concluiu muita coisa, eu quero uma nota. Pode? Então imagine, as duas partes escolhem um perito. Esse perito é bom, hein? A gente gosta dele. Escolheram ele. Aí o juiz olha o laudo e fala, não gostei, quero fazer uma próxima. E a próxima eu vou nomear o perito? Ele poderia? Em tese, não há impedimento para isso. Tem gente que diz que não, que diz que vigoraria a autonomia da vontade das partes, mas nada disso. Não temos ainda na jurisprudência uma definição sobre isso. Por quê? Porque isso, infelizmente, não acontece em larga escala para a gente ter pronunciamento jurídico. Tá? E para finalizar, o uso preferencial de perito de órgão público. Olha o que diz o 478. Quando o exame, né, quando aquilo que você quiser examinar, periciar, tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documento, ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido de preferência, não obrigatoriamente, entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados, a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito a exame. Tá? Aí segue ali, nas hipóteses de gratuidade da justiça, os órgãos e repartições oficiais deverão cumprir a determinação judicial com preferência no prazo estabelecido. Vai falar sobre possibilidade de prorrogação, né, desse prazo, pode ser requerida desde que seja de forma motivada, tá? E aí só para finalizar isso aqui, ó. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra e da firma, o perito poderá requisitar para efeito de comparação documentos existentes em repartições públicas e, na falta desses, poderá requerer ao juiz que a pessoa a quem se atribuir a autoria do documento lance em folha de papel, por cópia ou sob ditado, dizeres diferentes para fim de comparação. Então é assim, ó, vou fazer uma perícia na assinatura para saber se é você que assinou esse documento aí. Eu posso pedir para você assinar várias coisas que eu te pedi, né? Não é aquela coisa, assine seu nome de volta. Porque aí o cara decorou a assinatura. Não, escreva professor Guilherme Correia, escreva a Guibô, escreva a Gabi, escreva o Guibô é lindo, escreva a Gabi é maravilhosa. Vai escrevendo para eu verificar se essa assinatura bate com o que eu estou fazendo aqui. Mas em resumo, o que esse artigo é importante? Se envolve questão médico-legal ou questão de assinatura, tem órgão oficial para isso. O IML pode fazer, ou mesmo a polícia científica para fazer análise lá da perícia grafotécnica. Aí é um órgão público
de preferência, esses devem ser usados em detrimento. Beleza? Temos aqui. Acabou. Eu disse que era a última. Eu não minto para vocês. Como eu não minto também. Esse conteúdo vai continuar gratuito. Já estamos em quase 260 aulas. Mas só me dá uma força. Deixa um joia. Compartilha. Comenta aqui embaixo. Escreve assim. Hashtag o Guibô é lindo. Coloca aqui para mim a aula. Hashtag o Guibô é lindo. E não se esquece de me seguir lá no Instagram. @professor Guilherme Correia. Um abração. Beijão. Bons estudos. Até mais.